A paz do Senhor, crianças, salas vencedores em Cristo. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam bem. Então, meus amores, a tia Márcia veio trazer uma aulinha hoje para você, uma história muito legal, que eu gostei muito. E da mesma maneira que eu vou falar essa história para vocês, que vocês vão aprender algo muito bom nessa história, a tia Márcia também aprendeu. E eu quero dizer para vocês que eu preparei algumas outras coisas, para ter uma aulinha bem assim legal, interessante, alegre, mas não pode ser não pode ter muito tempo na aula para não ficar cansativo e meu celular não aguenta, né, ficar muito tempo. Mas a Márcia trouxe uma aulinha aqui que espero que vocês venham gostar, porque fala de uma história de uma menina muito esperta. E eu vou começar com vocês falando um versículo que tá na Bíblia, tá? A tia fez o versículo aqui nesse papel, só que não tem como o ângulo ficar com, assim, ficar com o ângulo da forma como que eu queria para vocês. Então a tia Márcia vai ler, tá? Meus amores, o versículo que tá escrito aqui tá falando assim: será que para o Senhor alguma coisa é impossível? Será que para Deus há alguma coisa que ele não possa fazer? Eu pergunto, eu começo minha aula falando isso para vocês. Será que tem algo que Deus não possa fazer? Vamos descobrir? Vamos descobrir nessa aulinha e vamos descobrir também sobre essa menina. E eu criei um título para essa história, tá? Tá aqui, mas o ângulo fica diferente para vocês. A tia Márcia vai ler para vocês. O título que eu criei para essa história é A Menina que Levou a Cura. Como assim essa menina levou cura? Como que uma menina leva cura? Alguém tem o poder de levar a cura para algum lugar? Não. Mas essa história vai falar que essa menina é bem esperta e ela levou a cura para o lugar onde ela estava. Olha só, vamos descobrir como que foi que aconteceu, que essa menininha esperta levou cura? Então lá, essa história está escrita no livro de Segundas Reis, né, no capítulo 5, do versículo 1 em diante. Meus amores, essa história começa assim. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. Essa história já começa assim, falando de um homem importante, o comandante do exército do rei da Síria. E aí, aqui vai dando sequência na história. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só que interessante. Meus amores, essa menina foi levada. Depois que acabou aquela guerra, aqueles homens levaram pessoas cativas como escravo. E foi levada uma menina. E esse comandante, ele deve ter olhado para essa menininha e gostou dela, que ele levou ele para casa dele para ficar a serviço da esposa dele, né? A esposa, ela ia ficar escrava lá na casa dele. E aí essa menina, depois que ela chegou ali, o que ela observou? Ela teve um momento que ela estava ali e ela observou que tinha alguma coisa errada naquela casa, na vida daquele homem, principalmente na vida daquele homem. Aí, e ela, que não era boba de jeito nenhum, era uma menina que, pelo visto, que é uma menina que conhecia a palavra do Senhor, devia ser uma menina cristã, porque ela falou assim: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então essa menina, ela era uma menina muito gente boa, porque ela não olhou para si, ela não olhou pelo fato dela ser uma menina escrava, dela estar ali como escrava, dela estar ali trabalhando, né? Que criança naquela época ela já era tida ali como escrava, então ela tinha obrigações naquele lugar. Para a esposa de Naamã. Então ela não olhou para si, ela não olhou para os seus problemas e ela observou aquela situação e daquela situação ela chegou a uma conclusão. Eu vou falar, eu não vou importar para essa vida que eu vivo aqui não, mas eu vou falar, vou mostrar para esse povo aqui
para essa família que Deus é muito bom, ele é muito poderoso, e tem um homem de Deus que quando ele ora, Deus opera através da vida dele e faz milagres acontecer. Ela, conversando com a senhora dela, comentou, fez esse comentário. Olha, Tom, que havia um homem lá na cidade, na terra dela, que se o marido dela fosse lá e que ele orasse, ele podia ser curado. Aí a mulher devia estar assim, já tão preocupada, porque eles não tinham, mas eles tinham condições financeiras, eles tinham poder para muitas coisas, mas não tinha poder e nem condições, não tinha mais nada que eles pudessem fazer para que aquela cura viesse sobre o Naamã. E Naamã estava então desesperada, e com certeza ela também, porque ela queria ver o marido dela restaurado, ela queria ver o marido dela saudável. E ela, mais do que depressa, correu, foi lá em Naamã, e chegou até Naamã, e falou sobre o que a menininha tinha falado. E Naamã, desesperado, nossa, tem esperança para mim, eu posso ser curado. E ele também, mais do que depressa, recorreu os meios que ele podia recorrer, porque para ele ir para outro lugar, ele tinha que levar uma carta do rei dele, né? Do senhor dele. E ele foi lá no senhor dele, o senhor dele encaminhou uma carta para o rei de Israel. E aí, para pedir que Eliseu, né? Que dali viesse a cura para Naamã. E então, Naamã também pegou a sua comitiva, organizou a sua comitiva, reuniu presentes, né? Procurou, tipo assim, dar presentes. Não, eu vou levar presente também para essa pessoa que vai orar por mim, eu vou ser curada, eu quero agradá-la. Então, ele também tratou em levar presentes e saiu ali com sua comitiva, né? Toda aquela sequência ali, foi aquela tropa de Naamã. E em seguida, eles viajaram, fizeram essa viagem, chegaram lá na terra onde esse profeta estava. Chegando até o rei, né, foi entregue essa carta para o rei. O rei, quando abriu essa carta, ele levou um susto, que ele falou assim, como assim que me chega até essa carta até a mim, querendo que eu venha curar este homem? Por acaso eu tenho o poder de curar alguém? Eu sou Deus, que eu posso matar, dar vida ou curar alguém, né? Então ele ficou ali indignado, aquele rei. Esse povo tá querendo criar confusão comigo. Então ele se revoltou e pegou as suas vestes e rasgou, né? E bradou ali que ele não poderia fazer isso. Aí o profeta Eliseu tava lá na casa dele, tranquilo. Chegou esses comentários até ele. Olha, o rei ficou tão indignado porque chegou um pessoal aí, trouxe uma carta pedindo que desse a cura a esse comandante, né, do exército. E o profeta Eliseu, não, manda esse homem vir aqui até a mim. E esse homem pegou e foi para a casa de Naamã, com a sua comitiva, com seus presentes. E chegando lá em Eliseu nem recebeu ele na porta, nem foi lá receber esse homem importante. Lá de dentro da casa dele, ele falou para o mensageiro dele, falou assim, olha, vai até esse homem, vai até esse comandante e diz para ele que ele vá lá no Rio Jordão, mergulha 1, 2, 3, 7 vezes e que ele vai ser curado. Aí o mensageiro correu até esse oficial, esse comandante, chegou lá, passou a mensagem de Eliseu para ele, para que ele fosse até o Rio Jordão, que mergulhasse, que suas feridas seriam curadas. Gente do céu! Aí esse comandante chegou esse recado até a ele ficou também indignado, porque ele era importante. Ele, meu Deus, mas esse homem, eu achei que esse homem ia vir até a mim, ia prestar honras, né, porque eu sou um comandante. E aí ele falou assim, e esse homem manda um mensageiro, um recado para mim, mergulhar no Rio Jordão, sendo que lá na minha terra, em Damasco, tem rio com águas melhores do que a água do Rio Jordão. E esse homem ficou indignado também. Naamã ficou ali meio que exaltado. Que não queria, que para ele foi assim uma afronta, né? Para ele foi uma afronta. Mas aí, graças a Deus, esse comandante tinha oficiais legais também, que abriu o olho desse comandante e falou assim, ai meu senhor, como assim o senhor veio até aqui, esse homem manda o senhor fazer uma coisa tão simples, tão simples. E só o senhor mergulhar lá no Rio Jordão, se fosse algo que fosse mais difícil, o senhor não iria fazer?
Aí ele pensou e graças a Deus ele foi abaixando a bola dele, né? Ele, nossa, é mesmo. Se fosse algo mais difícil eu iria fazer, por que não mergulhar? E ele se humilhou um pouquinho, né? E ele foi para o Rio Jordão, aí ele começou a mergulhar, entrou dentro daquela água, né? Meio ali que, né? Devia estar muito feliz, que ele estava também com esperança porque ele ia receber a cura dele. Mas ele achou aquele estranho. Mas mesmo assim ele mergulhou uma, nada, duas, nada, 3 vezes, nada, 4 vezes, nada, 5 vezes, nada. E esse homem mergulhou 6 vezes e aí na 7ª vez ele mergulhou. Aí quando ele saiu para fora, ele viu que a sua pele estava toda restaurada. A lepra, meus amores, é uma doença que ela causava mau cheiro. Causava muita coceira e esse homem vivia angustiado, ele vivia sofrendo por causa dessa enfermidade. E naquele momento que ele mergulhou ali, que ele foi sarado, aquela enfermidade, ele foi curado. Então, meus amores, ele voltou e foi entregar os presentes para aquele homem, que ele ficou tão feliz com aquele acontecido com ele. E Eliseu não recebeu os presentes dele, porque Eliseu ele tinha a convicção que aquele poder não era dele, vinha da parte de Deus, porque naquela época os profetas de Deus, o Espírito de Deus, ele descia sobre os profetas de Deus. Então, Eliseu não aceitou aqueles presentes. E aí ele voltou para casa. Aí o empregado de Eliseu que recorreu foi lá atrás e mentiu e pegou os presentes para ele. Mas isso é uma outra história. Aí esse homem voltou para casa, para a sua terra, feliz, curado. E agora vamos voltar a essa menininha. Como eu disse aqui para vocês, eu fiz o título dessa lição, né? A menina que levou a cura. Olha só que interessante. Essa menininha levou a cura, sim. Ela falou de Jesus, ela falou do poder de Deus para com neste lar, para com essa família. E depois disso, certeza que a vida dessa menina não foi mais a mesma, meus amores. Esse homem deve ter voltado lá para casa dele, isso sim, eu tô falando, né? Deve ter voltado lá para casa dele, ia ter um grande abraço nessa menina, porque até então ele acho que não podia abraçar ninguém. Ele abraçou a esposa dele, ele pôde ter um convívio agora normal com a sua família, poder abraçar a sua esposa, poder abraçar, se ele tivesse filhos, ele ia poder então abraçar os seus filhos. E foi muito gostoso esse reencontro na casa dele. Se ele era um grande homem, então ele tornou melhor ainda, curado, sarado dessa enfermidade. Esse mal que naquela época não tinha como curar, o dinheiro dele não podia pagar. E o que essa menina está ensinando pra gente hoje, meus amores? Está ensinando que com toda essa dificuldade que está acontecendo agora no nosso mundo, vocês perceberam que não está tendo salinha, não está tendo aulinha, aulas presenciais, e que todos estão sentados afastados, com máscara, por causa que a gente tem que se proteger mesmo. Então ficou assim um momento muito difícil para todos nós. Então, meus amores, essa menininha está ensinando pra gente que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos nossos problemas, que a gente não pode deixar de falar de Deus, dos feitos de Deus, dos milagres que Deus pode operar na vida do ser humano. Seja ele justo, seja ele não justo, né? Então, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Porque se essa menininha ela não quisesse falar, ela não falaria. Mas ela estava ali naquela casa vendo toda aquela situação, ela teve uma visão bem assim ampla, porque ela percebeu esse problema nessa família, igual vocês também. Eu creio também que vocês, quando estão em algum lugar, que chegam em algum lugar, que vocês acham algo diferente, vocês observam. E comenta com seu pai, comenta com alguém que está perto de você, que fala assim, nossa, que é assim, né? A gente sempre fala, observa. E essa menininha, além dela ter observado isso, ela mostrou que ela foi bem esperta, porque ela não pegou as coisas de Deus só para si. Ela não viu as coisas de Deus, as coisas boas que poderia fazer só para a vida dela. Ela levou para o próximo também. E é o que nós devemos fazer. Mesmo diante de toda dificuldade, a gente não tem que parar, não tem que desistir de ir para a igreja, de estar ali presente com nossos irmãos. Quando o papai ou a mamãe estiver desanimado, vocês vão lá e animam ele. É papel de vocês também fazer isso. Papai, vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje eu quero ir para a igreja ver os meus amigos. Agora abraçar não pode, mas pelo menos ver nossos amiguinhos, conversar um pouquinho com eles.
E quando tiver acontecendo alguma coisa também, vocês lembrar dessa palavra. Não, Deus, eu não posso fazer essa situação. O meu pai e minha mãe não pode resolver, mas o Deus que eu sirvo pode. Então, meus amores, essa menininha, ela teve um papel muito importante nessa história. Por isso que eu disse para vocês que essa menininha, ela levou a cura. Ela levou a palavra de Deus para um ambiente da onde que ela estava. Um ambiente que para ela talvez não era favorável. Mas mesmo assim ela levou, ela teve. E outra coisa também que eu observei, que ela tinha um comportamento muito bonito nessa casa, porque muitas vezes as pessoas adultas não dão importância àquilo que alguma coisa que a criança fala, né? Então ela mostrou ali que ela teve um comportamento bonito naquele lugar, porque aquele homem importante deu crédito à palavra dela, aquela mulher deu crédito à palavra, aquela palavra que ela falou. E então aconteceu esse grande feito na vida de Naamã. Ele foi curado dessa enfermidade, dessa doença que causava muita tristeza para ele. Então, meus amores, essa é a minha aula, tá? Eu coloquei até os nominhos de vocês aqui, meus amores, que eu ia fazer chamada, ia falar todos os nomes aqui, mas o tempo é curto, não dá tempo para fazer tudo isso, tá? Mas tem o nominho de todos vocês aqui, tem nome de 21 alunos escrito aqui, tá? Eu coloquei até, fiz alguma coisinha diferente para animar a nossa aula. O nome do Emanuel, da Camille, da Maria Fernanda, da Júlia, do Arthur, de todos, do Caio César, Luiz Felipe, estão todos aqui o nome de vocês. A tia Márcia não esqueceu de nenhum, tá? Então, meus amores, é isso aí. A tia Márcia deseja um resto de final de semana abençoado para vocês, que vocês possam aí levar sempre a palavra do Senhor na primeira oportunidade que vocês estiverem, tá? Seja ela em um passeio, na sua escola, em casa com o papai, com a mamãe. Anima aí o papai, né? Esse tempo de dificuldade dessa pandemia aí, a gente fica mais quietinho dentro de casa, mas para ir para a igreja a gente não pode também deixar, não. Anima aí o papai, a mamãe, você mesmo. Fala, não, eu quero ir para a igreja, eu quero aprender, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ir louvar para o Senhor. Vamos ficar aí animados, vamos buscar a presença do Senhor, vamos levar a palavra de Deus, né, meus amores? Olha, um beijo para vocês, fica com Deus e espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um beijo no coração, tchau.